Aleluia. Fique em pé ainda. Fecha teus olhos, curva tua cabeça. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela rica oportunidade de estarmos aqui juntos essa noite, Senhor, para exaltar, Senhor, para glorificar o Teu nome. Nós sentimos já, Senhor, o peso da Tua glória nesse ambiente, Senhor, mas eu quero expressar que os Teus anjos, eles têm liberdade aqui em nosso meio. Muito obrigado, Senhor, pelas curas, prodígios, milagres e maravilhas que o Senhor há de manifestar essa noite em nosso meio. Você é o único digno de ser exaltado, de ser glorificado, Senhor. Que Teu Espírito Santo dirija, que conduza, Senhor, essa noite, Pai. Não queremos, Senhor, sair daqui da mesma forma que chegamos, Pai, mas queremos sair tocados e transformados, Senhor, pelo Teu poder, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai. Que a Tua glória, Senhor, repouse cada vez mais forte nesse ambiente, Senhor, que repouse cada vez mais forte sobre a vida de cada irmão que está aqui presente, Senhor. Continua de olhos fechados, querido. O Espírito Santo está tratando ainda com algumas pessoas que estão aqui essa noite. Amém. Você fica conectado com Deus. Aleluia, aleluia. Eu sinto que algumas pessoas elas estão recebendo um refrigério da parte de Deus agora. Elas estão sendo tocadas por Deus e Deus está tratando áreas que eram até delicadas de se conversar, mas o Espírito Santo de Deus está tratando essa noite, está sarando, está cuidando de algumas pessoas. Algumas pessoas estão se sentindo amadas essa noite, como nunca foram amadas antes. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Se conecta com os céus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Jesus, Jesus. Aleluia, aleluia. Sobre de compra babahasse de cantra babahasse. E bahasse de compra babahasse sobre compra babahasse. Sede compra babahasse de brabahasse. E bahasse de compra babahasse. Eu vejo como um bálsamo, querido. Essa é a palavra que há em meu coração, um bálsamo. Existem alguns, permito usar essa expressão, choro preso, que vai ser liberto essa noite, que vai ser aquele que vai curar você. Então não tenha vergonha de chorar na presença de Deus, na presença do seu Pai, na igreja, aleluia. Mas Deus está curando algumas feridas aqui essa noite, alguns corações que estavam feridos. Aleluia, aleluia. Foi muito forte enquanto eu estudava, enquanto eu orava sobre esse culto, sobre cura emocional, cura nas emoções, nos sentimentos. E no final a gente vai orar por isso, mas Deus já começou a fazer algo, Deus já começou a manifestar algo. E talvez não precise nem receber uma imposição de mãos, mas aí no seu lugar, você orando, você conectado com Deus, Deus já está trabalhando na sua vida. Aleluia. Ele é teu Pai. Ele é o teu Pai. Aleluia.
Aleluia. Antes de sentar, olha para o irmão que está do seu lado. Diga assim: Deus não projetou. Não, você pode falar com mais convicção. Diga assim: Deus não projetou o seu corpo para ter dores de cabeça todo dia, taxas alteradas, enxaqueca, insônia, dores na articulação. Deus não projetou o seu corpo para viver doente. Deus não projetou o seu corpo para estar doente. Diga assim: Jeová Rafá, o Deus que te cura. Jeová Rafá, o Deus que te sara. Jeová Rafá, o Deus que te sara. Jeová Rafá, o Deus que faz com que você ande dia após dia com saúde divina. Aleluia. Você pode sentar, mas não se desconecta, querido. Mas estamos vivendo os últimos dias. Deus, Ele é muito bom, muito maravilhoso e muito glorioso. Você que chegou aqui hoje enfermo, você vai sair daqui curado. Eu creio que durante o louvor você já foi tocado, e durante a pregação o Espírito Santo de Deus já vai tocando você, vai curando você. Amém? Mas quero dizer algo a você, meu irmão: você não pode andar ansioso. Aleluia. Eu quero abrir essa ministração falando sobre um dado: que existe a pandemia, existe a epidemia. A diferença entre eles: a pandemia é quando é um surto explosivo em um local, uma determinada região, mas uma epidemia é quando algo está de crescimento contínuo em todo local. E essas doenças psicossomáticas, emocionais, crise de ansiedade, síndrome do pânico, pessoas aperreadas, atribuladas, depressão, opressão, tem se tornado uma epidemia nesses últimos dias. Mas eu e você, nós estamos livres disso. Diga assim: eu estou livre disso. Não é porque todo mundo está passando por isso que você vai passar, mas se essa noite você chegou aqui e está passando por isso, nós vamos orar por você e você vai ser liberto essa noite. Amém? Você vai receber um bálsamo da parte de Deus. Mas em Mateus, capítulo 6, no versículo 25, permita-me trazer essa introdução. Diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. E uma das coisas, querido, que tem feito, né, muitas pessoas ficarem atribuladas, nervosas, aperreadas, angustiadas e opressas, com gastrite, com úlceras, com manchas pelo corpo, com dermatite, com psoríase, adolescentes com excesso de caspa, né? Chama caspa na cabeça, por conta de um certo nervosismo. É por conta disso chamado ansiedade. E Jesus, ele foi bem enfático quando ele falou assim: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. E algumas pessoas, elas estão aperreadas, estão assustadas: meu Deus, o que vai ser do meu dia de amanhã? Fica tranquilo, porque Deus, ele já escreveu todos os seus dias. O salmista Davi, ele disse: antes de você ser formado no ventre da sua mãe, na madre de sua mãe, todos os meus dias já estavam escritos e determinados por ele. O profeta Jeremias falou: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Sabe, irmão, estamos vivendo os últimos dias e é necessário a gente se apegar a essa palavra. Mas quando eu falo de se apegar a essa palavra, não é somente ler ela, mas a gente viver essa palavra e a gente colocar em prática, mesmo que as circunstâncias adversas, mesmo que um turbilhão de coisas queiram atingir eu e você. E deixa eu falar para você, foi falado aqui profeticamente por Joyce no louvor: Jesus, ele está no barco. Você não está só. E para alguns aqui eu sinto isso, que Deus se manifestou como um pai essa noite. E o teu pai, ele não te abandona. O papel de um pai, ele está presente. E Deus, ele se faz presente na sua vida. Agora, muitos de nós temos enxergado mais as tribulações, os problemas e as adversidades, porque temos dado mais importância e atenção a estas coisas. Pedro, enquanto passava por aquela tribulação, que ele foi andar sobre as águas, enquanto ele olhou para Jesus, ele conseguiu andar sobre o problema. Quando ele tirou os olhos de Cristo, ele começou a afundar nos seus problemas. E muitos têm esquecido de enxergar Deus em meio à tempestade. O tema dessa mensagem hoje à noite é fé para enxergar o seu milagre. Porque o milagre já está proposto para você, já está conquistado.
Deus não vai lutar nenhuma batalha ainda para poder trazer o teu milagre. Ele quer apenas que você enxergue o milagre que Ele já providenciou para mim e para você. Amém? E aí Mateus 6, 25, ele começa a dizer: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, de beber. E eu confesso que no começo do meu casamento eu ficava meio aperreado. Às vezes eu ficava pensando: meu Deus do céu, eu casei, agora tem uma pessoa dentro de casa. Eu comecei a ficar nervoso, aquela coisa toda. Tem hora que eu peguei chorando dentro de casa. Nunca faltou nada, irmão, porque Deus sempre esteve presente. Mas você tem que se apegar a isso. Muitas pessoas às vezes deixam de dormir, desfrutar de uma boa noite de sono. Não, pastor, mas eu durmo. E aí muitas vezes dorme dando choque na cama. Acorda no outro dia, a cama está toda bagunçada, parece que não descansou nada. Por quê? Porque a mente não descansou. Passou a noite toda trabalhando. E aí você está encurtando os seus dias, agindo dessa maneira. E aí ele começa falando, né, com a vez de comer e de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir, não é a vida do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E muitas vezes, Usa, quando a gente está naquela ambição de querer resolver as coisas na nossa força, a gente fica preocupado, fica ansioso, fica aquele rancor, aquela angústia, aquela amargura, assim, aquela tensão dentro de nós, e a gente esquece do valor que a gente tem. Porque se Deus, Ele alimenta as aves do céu, que são seres irracionais, que eles não foram nem criados assim como eu e você foi criado, à mão, moldado por Deus, recebendo o fôlego de vida de Deus, o sopro de Deus, a essência de Deus. Porque um passarinho, ele não aceita Jesus. Me entenda. Mas o Deus, quando Ele formou o homem, Ele soprou na narina do homem. Se você for estudar, você vai ver que ali foi depositado o DNA de Deus. Nós somos a criação de Deus. Nós temos o DNA da divindade. Aleluia. Então, às vezes, a gente, por conta dessas coisas do dia a dia, a gente esquece o valor que a gente tem. E ele diz, olha, ele compara, olha, as aves que estão aí. Elas não estão nem, elas nem juntam, que às vezes é certo, é bíblico a gente poupar, mas ele diz assim, olha, eles nem trabalham, e é bíblico a gente trabalhar, a gente tem que trabalhar. Tá? Não vem com essa agora não, de ficar em casa feito passarinho não, que não vai dar certo não, amém? Aleluia. Mas assim, olha as aves que nem trabalham, nem poupam, não sabem administrar, elas não têm trabalho, nada, elas se alimentam todos os dias, elas são supridas todos os dias. E aí ele diz, quanto mais vós. E aí continuando, ele fala, e qual de vós, que com todos os seus cuidados, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Que nesse texto, nessa parte, ele está dizendo assim, olha, é completamente inútil a sua preocupação. Porque com a sua preocupação, você não vai conseguir acrescentar nada na sua vida, a não ser atraso, a não ser retrocesso. E aí muitas vezes você começa a ficar tão preocupado, que aí começa a se tornar uma opressão sobre a tua mente. E você começa a ter problemas de saúde por conta disso. Você começa a sentir dores de cabeça. Você começa a sentir um peso nas suas costas. Você começa, muitas vezes, a ter dores na coluna. Né? Algumas pessoas refletem isso. Quando estão preocupadas, terminam tendo problemas na coluna. Problemas de musculatura. Mas aí eu pergunto a você, você ficar preocupado, vai resolver a situação? Vai ou não, gente? Não vou permitir que os outros irmãos respondam. Vai ou não? Não. Ele fala, ficar preocupado vai acrescentar alguma coisa na sua vida? Não vai. Apenas vai tirar você de desfrutar de coisas que Deus tem para proporcionar para a sua vida. Pastor, o senhor não passa por adversidade? Não. Passo, meu irmão. Mas eu aprendi a desfrutar do shalom de Deus em meus adversidades. E sabe o que é que você tem que fazer em meus adversidades, meu irmão? Começar a colocar em prática aquilo que você tem aprendido nessa igreja, aquilo que você tem meditado na sua casa, daquilo que você tem lido na Bíblia. Jeová Rafa é o Deus que te sara, irmão. Aleluia. Não é porque todo mundo está pegando que você vai pegar. Não é porque a doença é do século. É o pastor, é porque está acontecendo, está assolando. Meu irmão, vai assolar para quem não crê em Deus. Mas quem crê em Deus não passa não por isso não. Estou pregando para alguns aqui essa noite, amém, glória a Deus. Daqui para o final eu creio que você vai sair daqui enxertado de fé. Amém, porque você tem que dar razão, meu irmão, a essa palavra. Porque a palavra de Deus, ela vai onde a ciência não pode ir. Deus, ele vai onde a medicina não conseguiu chegar, Deus, ele vai lá e faz.
Quando os médicos entregam laudos dizendo assim, olha, essa causa aqui não tem mais o que fazer. E aí muitos dele abrem a boca e dizem assim, somente Deus. E aí Deus ele está com expectativa para entrar em ação. Então se você está passando por algo, você diz assim, não, mas somente Deus, pastor. Ei, Deus ele tem que ser o primeiro a ser colocado. Eu não sou contra a medicina, irmão, não sou contra o uso de medicamentos. Mas até quando eu vou fazer uso de uma medicação, querido, eu digo, Senhor, eu confio na tua palavra. E eu tomo medicamento, querido, mas primeiro eu declaro a palavra. Porque Deus ele não tem que ser o último a ser recorrido. Não é quando a sabedoria humana esgota, a gente corre para Deus, não. Primeiro a gente tem que correr para Deus. A lógica certa é essa. O mundo prega o contrário. O mundo prega, não, você vai, tem um médico bom, tem tal. Você pode ir, irmão, vá, com certeza. Se sua fé tiver para isso. Mas saiba que se você tiver fé diretamente conectada com o Pai, Deus ele cura você sem precisar você ir para o melhor médico. Deus ele cura você sem precisar você usar aquela melhor medicação. E voltando aqui a esse assunto de preocupação, querido, tem sido essa epidemia, porque muitos é o tempo todo dor de cabeça, enxaqueca, pressão alta, alteração no seu corpo. E sabe, meu irmão, Deus não projetou você para você viver dessa forma. E para alguns isso pode ser como uma vacina, para outros pode ser uma injeção essa noite. Mas eu quero estimular você a você passar a crer em Deus, para você enxergar o seu milagre de que você não precisa mais estar passando por isso todo dia. Você não precisa o tempo todo estar na cartela de Neosaldina, com dipirona, dentro da sua bolsa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas, gente, eu estou falando sério porque a gente vai passar a viver aquilo que Deus quer que a gente viva aqui na terra, que é andar em saúde divina. Meu irmão, seja de uma unha encravada, uma dorzinha de dente. Uma dorzinha não, que é quando dói, né? Mas uma dor de dente, seja lá o que for, meu irmão. O Jeová Rafá, ele se manifestou como o eu sou para curar eu e você. Para que andemos em saúde divina. Algo muito precioso foi derramado na cruz do Calvário, o sangue do Cordeiro. Imaculado, sem mancha. E pelas pisaduras de Jesus, nós somos sarados e curados. Então eu quero que você receba isso essa noite e enxergue com uma convicção de que coisas que o mundo está passando, você não precisa passar. Passei por uma situação, irmão, há um tempo atrás, eu já compartilhei esse testemunho, mas não tinha nem anotado aqui, mas subiu o coração, eu vou compartilhar com alguns irmãos, muitas pessoas novas na igreja. Eu fiz uma viagem para Campina Grande, chegou nessa viagem, irmão, muita dor de cabeça, e aí começaram a ferir a pressão, minha pressão deu alta. E a farmacêutica abriu a boca assim na farmácia e disse, você toma remédio de pressão, porque para dar esse tamanho disso tudo, eu disse, tomo não. Ela disse, não, vai você tomar. Eu disse, não vou tomar não. E eu comecei a declarar, irmão, dentro de mim, eu disse, rapaz, não vou tomar não, remédio de pressão não. Aí começa, né, tem histórico na família, tem não sei o que, começa, vai encharcar você ali para minar sua fé. E aí, irmão, disse que não ia tomar, não tomei o remédio. Aí cheguei na igreja, o pessoal, afere de novo a pressão, afere de novo, estava alterada. Aí na igreja foi diferente, o pessoal disse, não, acho que foi por conta da viagem, pastor, não sei o quê. E aí foi passando os dias, aí terminou que veio uma virose, no grupo todo da viagem, né, os irmãos vão lembrar alguns. E de madrugada começou aquele turbilhão de novo, aquela dor de cabeça forte. Começou aquela coisa, e eu confesso a você que ficou na minha mente, rapaz, tu tem que tomar remédio de pressão. E na minha cabeça eu disse, rapaz, todo mundo que começa a tomar remédio de pressão não para mais. Todo mundo que eu conheço começa a tomar e não para. Na minha cabeça ficou esse turbilhão. Aí eu disse, cara... E aí eu lembro que eu comprei o remédio escondido. Eu disse, eu vou comprar escondido o remédio, porque eu vou tomar um e eu paro de tomar para não ficar ninguém em cima buzinando. Não era a Priscila não, era o pessoal que estava lá, junto com a gente, falando o tempo todo. E mamãe, eu comprei, mas eu tomei o remédio, mas eu tomei com uma raiva tão grande o remédio. E eu disse, eu estou tomando, mas eu não vou precisar tomar isso. De jeito nenhum. Não vou passar o resto da minha vida tomando isso. E aí, se você for para o histórico, se você for para todas essas perguntas que o pessoal faz, acontece, bate certinho. Mas, meu irmão, não preciso tomar, minha pressão está dando 12/8, normal. Mas eu quero falar isso para você, meu irmão, porque se você crê na palavra de Deus, se você meditar nessa palavra e colocar para dentro, por mais que você tenha errado no seu passado em relação à sua alimentação, à sua maneira de viver, Deus ele te dá uma nova chance e Deus ele quer tocar você hoje à noite para que você seja liberto disso. Aleluia. Alguns irmãos creem, outros não. Mas Deus ele não te prosperou para você gastar uma parte do seu salário dentro de uma farmácia, não. Amém? Deus ele não te prosperou
para você pegar uma parte do seu salário e destinar para uma farmácia não, irmão. Glória a Deus. Eu atendo uma rede de farmácia, ó. Glória a Deus, mas Deus vai dar sabedoriazão para os cabas. Vamos ganhar dinheiro com o Monjaro, amém? Brincadeira. Glória a Deus, mas Deus não projetou você, para você, não prosperou você, para você viver essa vida de gastando com medicamento, de estar o tempo todo indo para o hospital, de estar o tempo todo com essa pressão nas suas costas, dormindo mal, ou só dorme bem se for por conta da medicação. Ei, Salmos fala, em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque só Tu, Senhor, não é o fluoxetina que vai fazer você ter a melhor noite de sono, não. Não é o Rivotril que vai fazer você ter a sua melhor noite de sono, não. Não é, não, pastor, eu vou tomar um remédio que baixa a minha pressão para eu dormir. Não, não é isso que vai fazer você ter a melhor noite de sono, não. É porque Deus, Ele faz você descansar em paz e em segurança. O salmista disse, olha, Senhor, porque eu sei que é você. Meu irmão, Davi vivia num período, numa fasezinha que não era muito legal, não. O salmista Davi. Teve urso, teve leão, depois começou guerra em cima de guerra. O cara podia dormir, não tinha cerca elétrica, não tinha câmera, não tinha nada. O cara podia ser atacado a qualquer momento. Aí disse, ó Senhor, em paz me deito, cantando. E logo pego no sono, Senhor. Porque só Tu me faz repousar em paz e em segurança. Ficar acordado, meu irmão, uma noite vai resolver teu problema? Não. Mas melhor do que fluoxetina, Rivotril, o remédio que você quiser tomar para dormir, é você chegar hoje à noite, você abrir em Salmos e ler, Senhor, em paz eu me deito e logo pego no sono. Sabe por quê? Porque chega um certo momento que nenhum remédio faz efeito mais na tua vida. E sabe o que é que vai fazer efeito na sua vida? É essa palavra se tornando rema no teu coração. Então, do mesmo jeito que a gente põe fé, irmão, para poder conquistar coisas na nossa vida, coloque fé, meu irmão, para poder receber a sua cura. Aleluia. Pastor, mas eu comecei a declarar de noite e não... Declara no outro dia, Naamã mergulhou 7 vezes para ser curado. Deu o primeiro mergulho, não aconteceu nada. Deu o segundo, nada. Deu o terceiro, nada. E aí? Não, são 7. Está faltando 4 ainda. Continua, meu irmão, persiste. Até que vai chegar um dia, meu irmão, que você vai dormir, que você vai perder a hora. Até que vai chegar um dia que as pessoas vão chegar e dizer, mas rapaz, como é que você consegue dormir em meio a tudo isso que está acontecendo na tua vida? E aí você diz, é porque eu sei que eu tenho um Deus que está me guardando. Eu tenho um Deus que zela sobre a sua palavra. Eu tenho um Deus que Ele não perde nenhuma batalha. Eu tenho um Deus que Ele está lá 24 horas, porque em vão vigia o sentinela. Aleluia, irmão. Aleluia. Essa palavra funciona, irmão. Essa palavra funciona, irmão. Essa palavra funciona, meu irmão. Eu nasci no lar evangélico, irmão, mas eu vi o efeito da palavra na vida dos meus pais. Eu vi o que Deus foi fazendo. Eu até brinco, né? Se o pastor chega aqui e conta como estava ruim a vida dele, imagina da gente que morava com ele. Ele fala aqui dos agiotas, fala do cheque especial, fala de cartão, fala daquilo tudo. Agora imagina, era aquilo tudo, mais um cabo estressado dentro de casa que estava liso, devendo. Pensa na loucura, irmão. Mas eu vi o que a palavra pôde fazer, irmão. Aleluia, né? Porque o câncer de mama está crescendo no Brasil, que é normal. Você, não, pastor, porque é normal. Não, meu irmão, esmaga isso na autoridade do nome de Jesus. Nem você, nem nenhum membro da sua família vai passar por isso. Aleluia, não, porque foi pastor, é porque é normal a questão da próstata. Não, meu irmão, esmaga isso essa noite. Aleluia, eu repreendo todo tumor maligno, meu irmão, que esteja no meio da tua casa, no meio da tua parentela, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia, né? Porque a estatística está mostrando algo que a gente vai acreditar nas estatísticas. Devemos crer na palavra de Deus. Aleluia. Irmão, estou indignado com o diabo. Porque fica ruminando, fica falando coisas, depositando coisas na mente dos crentes. Está na hora, meu irmão, de você passar a confiar mais na palavra do que nas notícias. Na realidade, já passou da hora de você acreditar mais nas palavras do que daquilo que passa na televisão, nos dados e nas estatísticas. Olha para o seu irmão e diga assim, fé, para enxergar o seu milagre. Olha para o outro irmão e diga assim, fé, para enxergar o teu milagre. Aleluia. E aí no verso 31 ele diz assim, não andeis, pois inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. E quando você está, nada de errado, meu irmão, você proporcionar algo bom para a sua família, mas existe um excesso que você não pode cometer, de você querer viver para poder ser o autossuficiente,
De você querer viver em busca disso o tempo todo, na gana por isso e esquecer que sua confiança tem que estar em Deus. E é por isso que Jesus falou que a gente não pode servir a dois senhores, a Mamon e a Ele. Não pode. Então não devemos. E quando é que acontece isso, pastor? É quando a gana e a ganância está imperando na sua vida. E aí você termina acontecendo isso, porque o diabo ele vem com sutilezas. E aí quando você menos espera, você se enxerga num quadro de opressão, de depressão. Aleluia. Você deixa de desfrutar do shalom de Deus sobre a sua vida. Pastor, não é a música não, mas o pastor Humberto ele falou isso numa pregação, eu gravei bem. Ele diz o shalom de Deus, nada quebrado e nada faltando. Nada quebrado e nada faltando na sua vida. E aí concluindo aqui o texto, ele diz assim, mas buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, irmãos. Então eu creio que essa noite, meu irmão, vai ter muito crente na igreja, passando a dormir melhor. Eu creio que nessa noite, meu irmão, você vai chegar em casa e você, em vez de tomar um remédio, você vai começar a declarar a palavra. Em paz me deito e logo pego no sono. Você não vai contar carneirinho não, meu irmão. Você vai deitar e você vai ficar. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Em paz me deito e logo pego no sono, Senhor, porque só tu me faz repousar em segurança. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Confiar em Deus, meu irmão, é mais do que palavras que saem da nossa boca. São atitudes. Que é muito lindo a gente vir para a igreja, a gente louvar o Senhor, a gente cantar, a gente falar as coisas, aleluia, é muito lindo, mas o melhor são as nossas atitudes, é o nosso comportamento. Já passei por situação, irmão, na vida que eu ri sem querer rir, e enquanto eu ria, o diabo dizia, tá ridículo, e irmão, tava ridículo mesmo, eu ri. Lembro de uma situação que eu estava dentro do banheiro cantando, meu irmão, eu toco bem, mas cantar, sou muito desafinado. Os irmãos, o microfone quando está ali é para eu falar com a banda. Eu não estou cantando não, tá? Para os irmãos não acharem, não, pastor, você fica com o microfone. Não, é que eu estou falando com a banda. Eu nem ouso cantar. Mas, meu irmão, teve um dia que eu estava lá numa pressão. Diabo na cabeça. Quebrado por dentro. E eu comecei a cantar uma música do pastor Eliezer. E eu comecei a fazer o ha-ha-ha da música. E eu comecei a inventar algumas letras, algumas palavras. E, meu irmão, juro a você que a vizinha deve dizer, rapaz, surtou. O menino, o crente aí de cima tá meio maluco. Mas, meu irmão, eu precisava falar aquilo. Em meio àquela circunstância. Mesmo estando ridículo, mesmo estando ruim. Mas o diabo, ele precisava ouvir que não era ele que tinha o controle da situação. Mas que Deus estava no controle da situação. Que mesmo sendo esmagado e apertado, meu irmão, existia uma nota de fé que saía da minha boca. E por mais que você faça, pastor, nem força eu tenho. Meu irmão, se junte com alguém que possa te fortalecer. Mesmo que você fale mais baixo, comece falando baixinho. Mas que você comece falando baixinho, daqui a pouco aquilo vai começar a te fortalecer por dentro. Sabe, irmão? E aí você começa a falar, você começa a declarar. E Deus vai te dar confissões, Deus vai te dar promessas, Deus vai te dar aquilo que você deve falar, aquilo que você deve fazer, como você deve se comportar. Porque vai sendo brotado de dentro de você uma força. Porque o Espírito Santo de Deus já habita dentro de mim, dentro de você. E ele começa a sinalizar, irmão. E aí quando o diabo vier para dizer, não, mas todo mundo está passando, você diz, rapaz, eu não sou todo mundo. Aleluia, eu não pertenço a esse mundo, eu sou um ser sobrenatural, vivendo experiências terrenas. No reino de Deus não existe doença, no reino de Deus não existe falta, no reino de Deus não existe avareza, no reino de Deus não existe miséria. Aleluia, no reino de Deus não existe síndrome do pânico, no reino de Deus não existe insônia, no reino de Deus não existe pressão alta, no reino de Deus não existe dor de cabeça constante, no reino de Deus não existe enxaqueca, no reino de Deus não existe AIDS, no reino de Deus não existe câncer, no reino de Deus não existe úlcera, no reino de Deus não existe dores na coluna, dores musculares, no reino de Deus não existe tendinite, no reino de Deus não existe, aleluia, não existe, meu irmão, a doença que você está passando, não existe, porque no reino de Deus é um reino de paz, justiça, alegria. Aleluia. Tudo já foi conquistado, irmão, na cruz do Calvário para mim e para você. Agora o que a gente precisa fazer é fé para enxergar o milagre. Aleluia. Aleluia. Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor os teus caminhos e Ele dirigirá o teu caminho. Aleluia.
Busque a Deus, irmão. Lembro que em 2005 fui participar, eu novo. 2005, estava com 13 anos, 12 para 13 anos, 12 anos de idade, 12 para 13. Fui para Manaus. Conferência, uma cruzada do Benihim. Irmão, não tinha noção para onde eu estava indo, do que estava indo. Para mim era só minha primeira viagem de avião. A sensação. Todo bonitinho, a mamãe arrumou, penteou o cabelo, aquela coisa toda. Chegou no aeroporto, coisa chique, ar-condicionado, aquela coisa bem. Entrou no avião e tinha lanche no avião, coisa. Lanche? Eu lembro que a gente foi passar no local do evento, era táxi, né? Pegou um táxi para conhecer o local do evento. Nem telefone tinha, a facilidade de telefone assim não tinha. Era pai um só que tinha telefone e manhã. A gente não tinha nada dessas coisas não. E a gente pegou um táxi para passar para ver. Quando a gente chegou lá, meu irmão, uma multidão de gente. Abriu os portões, carreira. Na hora que a gente chegou, abriu o portão. E eu lembro que Carol saiu desembestada correndo. Eu disse, vai ficar pro evento assim mesmo? Vai ficar? Não, vai ficar agora, vamos embora, vamos entrar. E entrou no sambódromo, mais de 300 mil pessoas. 2 e pouca da tarde, irmão. O culto veio começar, acho que umas 19h30. Eu não tinha noção como aquele homem era usado por Deus. Mas eu lembro que ele entrou. E ele começou a cantar algumas músicas. E daqui a pouco ele começou a falar assim, ele disse assim, clame por Jesus. Se você pôr pro YouTube, você assiste essa cruzada. Não tente me achar não, que eu também não consegui me achar não, porque a resolução era ruim naquela época. Mas estava no pavilhão A, do lado esquerdo do palco, na sexta-feira à noite. E ele começa a dizer assim, ele diz, Jesus é que pode te curar. Jesus, ele vai te curar. Clame a Jesus. Sabe, irmão, o pregador aqui, ele é um intermédio de Deus. Mas quem te cura você, quem curou você foi Jesus, naquela cruz do Calvário. Então possa ser que você esteja passando por algo, que você diz, não pastor, mas no secreto mesmo você vai falar com ele, você vai dizer, Jesus, eu clamo a você, eu clamo pelo teu sangue, eu sei que pelas tuas pisaduras eu sou sarado e curado. E você começa a clamar por Jesus, e você começa, Jesus, Jesus, e ele vai curar você, ele vai tocar você. Se você chegou aqui enfermo essa noite, ele vai curar você, e ele vai tocar você. Então trate Deus como uma prioridade, como algo primordial e primeiro na sua vida. Porque Deus, ele espera um posicionamento seu. Deus, ele não quer mais você se comportando como uma vítima. Aleluia. Deus, ele não quer um vitimismo, mas Deus quer o quê? Uma atitude de fé. A mulher do fluxo de sangue, irmão, 12 anos. Tudo que você imaginar, ela podia. Todas as desculpas ela tinha para se dar, para ficar com aquela doença. Desenganada, gastou tudo quanto possuía. Uma mulher que estava considerada como imunda, não podia estar no meio do povo. Mas um ato de fé dela, de dizer, se eu tocar. A gente vai ler os evangelhos, a gente não vê nenhum relato de pessoas que foram curadas tocando na orla da veste de Jesus. Mas uma declaração de fé daquela mulher, que ela sabia que Jesus ia tocar, que Jesus podia curar ela. Sabia, ela podia se apresentar na frente de Cristo e dizer, mestre, me toque, eu sou imunda, impura, mas me cure. Mas não, ela decidiu enxergar o seu milagre através da fé. E ela começa a falar, se eu apenas tocar na orla da veste dele. A gente tem que sair dessa posição de vítima. De que, eu sou... Não, está acontecendo. Se Deus quiser, ele me cura. Não, ele quer te curar. Agora ele quer ver a sua fé. Ele quer ver o seu posicionamento. E como é que é esse posicionamento, pastor? É quando você começa a ficar indignado com a situação. É quando você deixa de orar passivamente e você começa a declarar ativamente. É quando você deixa de fazer aquelas orações almáticas e você começa a declarar aquele que você quer. Senhor, tu sabes, Senhor, olha, tá acontecendo isso, mas eu sei que... Não, meu irmão, você vai abrir a boca e vai começar a declarar aquele que você deseja, a cura que você deseja. Ah, pastor, mas é um ente querido meu, um parente meu que ainda não aceitou Jesus. Declare, meu irmão, chegue para ele e diga assim, olha, pelas pisaduras de Jesus, José, João, Carlos, Matias, Mateus, João, você é sarado e você é curado. E a Bíblia fala que imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados.
Então, meu irmão, dores de cabeça constante, aleluia, pressão alta, aperreio, opressão, depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, tudo isso Jesus já levou na cruz do Calvário. As que ainda vão inventar, né? As que ainda vão ser descobertas e que a ciência vai inventar. Jesus, o médico dos médicos, Jesus, ele já levou lá na cruz do Calvário. Por isso que a gente colocou o tema dessa cruzada, Jesus Cristo, aquele que cura e salva. Se você for ler os evangelhos, que vai te ajudar e vai te fortalecer, você sempre vai ver que Jesus nunca deixou de operar nenhum milagre. Sempre a tua fé te salvou, vá em paz, a tua fé. Se você tem algum ente querido que está doente, se você quiser e desejar, a gente vai orar por os tecidos, porque se a sombra curava, os tecidos vão curar também. Eu lembro de um testemunho que eu presenciei isso, David Robson, São Paulo, a gente foi para São Paulo, não me lembro a certo ano, mas acho que 2009. E eu lembro que a gente foi para esse evento com ele, David Robson já está na glória, e ele perguntou assim, eu quero orar pelos tecidos, e eu fiquei, né, eu já tinha mais uma maturidade, e aí eu fiquei, rapaz, e ele falou isso, ele disse, a sombra curava. E eu lembro que o pastor comprou 2 bonés para 2 pessoas, uma delas, Moacir, não sei se ele está aí, está ali, Moca, você pode passar lá e pode perguntar a ele depois, testemunhar sobre isso. Moacir estava na UTI do hospital, processo de cirurgia, e não dava certo, ia e voltava, aquela coisa toda, já tinha, acho que aberto mais de uma vez, né, Moca, para a cirurgia, não tinha uma resolução, acho que tinha uma bactéria também, você pode pegar mais detalhes com ele. Eu lembro que David Robson pôs mão sobre o boné, querido, 2 bonés. Um dos bonés, o pastor foi lá no hospital, no Miguel Arraes, chegou lá na cabeça, botou na cabeça de Moacir, orou. Pouco tempo depois, Moacir recebeu alta, curado, sarado. Hoje aí, enquanto os médicos diziam que nem a perna ia mover, o cabo pula da cambalhota mortal, para lá e para cá. Se você olhar ali, fala ali com ele depois lá atrás. E eu lembro de um caso também de um irmão que o pastor trouxe. E aquele ali foi impactante demais, o pastor chamou o irmão aqui na frente. O pastor não impôs nem as mãos nele. Mas o pastor apenas botou o boné na cabeça dele, o irmão caiu na hora. Uf. E sabe o que é isso, irmão? É você crer, porque Jesus falou, olha, o centurião chegou para ele e disse, não só digo não, apenas envia o quê? Uma palavra. E meu servo será o quê? Curado. Então a gente pode enviar uma palavra, mas também a gente pode orar pelo tecido, se você trouxer algum tecido, se você trouxe algum tecido. E eu creio que quando você encostar esse tecido, essa pessoa vai ser curada. Amém? Eu quero começar a finalizar. Diga mais uma vez assim, fé para receber o meu milagre. E Marcos 10, 46. Essa noite eu quero que você saia da posição de vítima e fique na posição de possuidor, de vencedor. Amém? Saia desse vitimismo e passe a ser um ativador. Amém? Em Marcos 10, 46 fala assim, e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó, deixa eu explicar aqui, vieram para Jericó e saindo de Jericó. Essa explicação é porque tinha uma nova Jericó feita por Herodes. É como se fosse Recife normal e Recife antigo, tá? Para ficar mais fácil para você entender. Às vezes a gente está na cidade, né? Aí diz assim, vou lá em Recife, né? Boa viagem. Não, mas é porque era duas Jericós mesmo, e aí era uma nova Jericó que Herodes tinha levantado, um raio de 1,5 km. E aí Jesus, eles vieram para Jericó, e saindo dele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, e era a última passagem de Jesus por ali. Ninguém sabia ainda disso, mas a gente tem os relatos disso agora, de que era a sua última passagem por ali, uma grande multidão, e Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouviu que era Jesus de Nazaré, e começou a clamar, dizendo, Jesus, filho de Davi. E aí eu lembro daquilo que o Benihim fez, ele disse, clame por Jesus. E aqui ele reconhece que Jesus realmente ele era o filho de Davi, da genealogia, da árvore genealógica de Jesus. Ele diz, eu tenho certeza e convicção de que você é o Messias que veio para salvar. Agora ele não enxergava, irmão, ele não sabia não, mas era o que ele ouvia falar. E sabe, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é ouvir as notícias, não é ouvir o que o médico fala, não é ouvir o relatório humano, não é ouvir o testemunho ruim de uma vizinha, mas ouvir a palavra de Deus. É isso que vai te fortalecer, irmão, dia após dia. É isso que vai te sustentar, irmão, dia após dia. É isso que vai exaltar você, irmão, perante as diversidades e as dificuldades do dia a dia. É você ouvir essa palavra, é você deixar essa palavra descer para o seu coração, é você ficar enraizado nessa palavra. Aleluia. E aí mais uma vez ele fala, Jesus,
filho de Davi. Note que a gente está falando de uma multidão passando, então ele gritava: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E muitos repreendiam que para que se calasse, mas ele clamava mais vezes: filho de Davi. Note que tinha uma persistência, irmão. Tinha um desejo de ser curado. Não era algo que ele estava assim: não, nasci cego, vou ficar aqui cego mesmo. Eu estou ouvindo o que os outros estão falando, vou ficar aqui pedindo uma esmola. Não, mas ele tinha uma vontade de ser curado. Ele desejava ser curado. E sem ver, mas só de ouvir a fama de Cristo, ele diz: rapaz, quando esse cara passar, eu vou gritar por ele. E ele vai ouvir o meu clamor. E ele traz esse reconhecimento. Meu irmão, você tem que reconhecer que Jesus é o teu Salvador. E ele reconhece, ele diz: olha, eu sei que você é o Messias, eu sei que você é da genealogia de Davi. Tem compaixão de mim, Jesus, filho de Davi. E as pessoas iam passando e ele clamava cada vez mais alto. E no verso 49 diz assim: Jesus parando disse que o chamasse. E chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo. Aleluia. Levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa. Essa capa, irmão, representava a sua imundície, o seu pecado. De que ele era a sua imundície, a sua cegueira. Pecado não, a sua cegueira. Toda a sua sujeira. E ele diz que quando ele se levanta, o cara diz: ó, tem bom ânimo. Como se dissesse: rapaz, o jogo virou para você. Olha para o irmão que está ao outro lado e diga assim: tem bom ânimo, irmão. Jesus está na causa. Tem bom ânimo, irmão. Jesus está na causa. Jesus não desistiu. Ele está agindo. Ele está operando. Ele está fazendo. Tem bom ânimo, meu irmão. Tenha bom ânimo, meu irmão. Tenha bom ânimo, meu irmão. E ali chega para ele: ó, tem bom ânimo. E quando ele se levanta, ele já se desfaz da capa. Ele disse assim: meu irmão, para que eu vou ficar com isso? Para que eu vou carregar? Porque eu vou ser curado agora. Tinha um desejo. Tinha uma expectativa. Tinha uma vontade de ver. O cara nunca viu. Não tinha como dizer: não, rapaz, eu enxergava, mas eu quero voltar a enxergar. Não, ele era de nascença. E aí ele vai e fala, se levanta e vai ter com Jesus. E aí Jesus diz: o que queres que eu te faça? E o cego diz: mestre, que eu tenha vista. E Jesus diz o quê? Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Apesar, meu irmão, de toda a multidão, Bartimeu, ele não ficou envergonhado. E muitas pessoas, perante as circunstâncias, elas ficam envergonhadas. Como eu falei para você, né? Eu passei por uma situação que eu comecei a cantar no banheiro e o diabo ficou buzinando. Rapaz, tá ridículo. E tem muitos irmãos que estão passando por alguma situação e permitem essa multidão, permitem falas, buzinados, vizinhos, vizinhas, chefe, papai, mamãe, falar algo que não é de acordo com a palavra de Deus no teu ouvido. Mas note que a multidão passava e falava, e ele começa o quê? A aumentar o seu clamor. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão não envergonhou ele. Sabe, o laudo médico não pode envergonhar você. Aleluia, alguns pegaram, outros não. Mas o laudo médico não pode envergonhar você. A notícia negativa não pode envergonhar você. Aleluia, eu falo profeticamente, a notícia negativa não vai envergonhar você. O laudo médico não vai envergonhar você. Tome autoridade essa noite. Aleluia. Está na hora, irmão, de gerar essa indignação, irmão. Aleluia, de não aceitar tudo. Não devemos aceitar o que é do mundo. Aleluia, não devemos aceitar a doença, não devemos aceitar a falta. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Salmos 34, não precisa você abrir lá, só para continuar aqui. 34, 17 diz assim: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. E a gente vê um posicionamento de Bartimeu, ele se levanta, se larga da capa. Esse rapaz, o milagre começou ali. Quando o cara chegou para ele e disse: ó, tem bom ânimo, ele já se levanta e diz: rapaz, estou curado. Meus olhos ainda não abriram, não estou enxergando ainda, mas o processo de cura já começou ali, na atitude dele de se levantar, de largar aquilo que o prendia, aquilo que amarrava. Sabe, meu irmão, larga esses pensamentos contrários à palavra de Deus essa noite. Aleluia, manda ele de volta lá para o diabo. Aleluia, manda essa opressão de volta lá para o diabo. Manda essa depressão de volta lá para o diabo. Esses pensamentos suicidas, manda de volta lá para o diabo. Larga isso essa noite.
Aleluia. Manda esse demônio embora. Aleluia. E ele deixa para trás aquela condição. E Jesus faz uma pergunta: o que é que você quer que eu te faça? Meu irmão, o cara vem jogando a capa. Jesus sabia que ele era cego, mas Jesus queria ouvir da boca dele. Jesus queria ouvir, sabe, meu irmão, você pode clamar por ele, e Jesus, ele quer ouvir, porque é um ato de fé você falar: Jesus, me toca, me cura, Senhor, haja nessa causa. Deus sabe de todas as situações que nós estamos passando, mas a partir do momento que a gente abre a boca, Deus diz: rapaz, existe algo que ele quer que eu faça por ele, existe algo que eu tenho que fazer por ele. Ele está clamando, ele está intercedendo, ele está falando, e quando você abre a boca e você começa a falar, existe fé que começa a ser liberada, mesmo que sem força, mas Deus começa a enxergar a fé da tua vida. Aleluia. E aí ele vai e fala: eu quero ver. Jesus podia dizer de longe: não, veja. Mas Jesus pergunta: o que é que você quer que eu te faça? O pastor Cláudio Duarte até brinca, né, nessa passagem. Ele diz: quando Jesus pergunta isso, eu acho que ele esperava Bartimeu responder: eu quero um cão-guia, Senhor, um cão-guia para eu enxergar. Mas, meu irmão, está na hora da gente largar esse cão-guia. Porque muitos têm exercido fé para receber dinheiro, para fazer um tratamento. Mas está na hora de você começar a colocar fé para você receber a sua cura sem precisar passar pelo tratamento. Porque o tratamento pode falhar, mas Deus não falha. O tratamento pode dar errado, mas Deus não mente de acordo com a sua palavra. Aquilo que ele falou vai se cumprir e vai se determinar sobre a tua vida. E Deus não projetou você para você viver uma vida enferma. Aleluia. Então que tal a gente reposicionar a fé? Fé para enxergar o seu milagre. Porque seu milagre já foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. E a fé desse cego Bartimeu trouxe a sua cura instantaneamente. Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. Curou ele, irmão, e salvou ele. Ele foi livre e foi liberto naquela noite. Acredite, meu irmão, na palavra de Deus. Acredite no que está escrito nessa Bíblia. Viva, meu irmão, fielmente isso. Sabe, meu irmão, tem que gerar, a igreja precisa gerar essa indignação de doença. Aleluia. Sabe, irmão, não é necessário, muito bom essa direção do pastor da cruzada, mas essa unção de cura está todos os dias, 24 horas para mim e para você, irmão. Para mim e para você, meu irmão. A Bíblia fala: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Jesus fala sobre obras maiores que nós faremos, que há de se manifestar nesses últimos dias, através da minha mão e da sua mão. Então existem doenças que vão se levantar, que quem vai curar é eu e você, colocando as mãos sobre os enfermos. Então não se envergonhe perante a multidão, não se envergonhe perante os resultados médicos, não se envergonhe perante as circunstâncias que se levantam. Aleluia. Reaja, meu irmão, de acordo com a palavra de fé que há em seu coração. Mas estou tão fraco, pastor. Ai, pastor. Eita, pastor. Meu irmão, chegue junto de alguém que vai fortalecer você. Não chegue junto de alguém para contar problema, não. Chegue junto de alguém que vai fortalecer você. Chegue alguém junto, cheio de fé, que vai pegar você e vai dizer: rapaz, a gente vai correr junto isso e a gente vai vencer junto isso. Chegue junto de uma pessoa que vai orar por você, que não vai sair fofocando nem falando: não, acontece isso, meu Deus do céu. O diabo te pegou. Foi o diabo pegar ninguém não, irmão. Não tem poder para pegar ninguém não, irmão. Aleluia. Aleluia. Está na hora, irmão, da gente viver com essa indignação. De que não é normal as coisas desse mundo que se manifestam nos gentios aí fora, se manifestando dentro da igreja. Sabe o que é normal, meu irmão? Cura divina. Sabe o que é normal? É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificando meu corpo e seu corpo mortal dia após dia. A cada dia que você acorda, meu irmão, Jesus ele está vivificando. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de mim, dentro de você e vivifica nosso corpo dia após dia. Não existe células mortas, não existe, não. Está um processo de restauração e de vivificação, porque nós vamos viver os melhores dias. Aleluia, dia após dia. Não, porque está ficando velho, vai ficando cansadinho. Vai nada, irmão. Eu fui irmão Reagan, rapaz, já um idoso. Quem teve a oportunidade de ir ano passado lá para Campina Grande viu. E o cara balançando a perna, dançando, lúcido, falando lá. E ele disse: eu vou viver o novo de Deus. Eu disse: rapaz, nessa idade.
pastor Colônia voltou empolgado com essa palavra também. Eu disse, rapaz, o cara naquela idade, milhões de livros escritos e cópias distribuídas, já fez tanta coisa assim. Aí eu vou viver o novo de Deus na minha vida. Aleluia, eu declaro que você vai viver uma nova fase na sua vida, uma nova estação na tua vida. Aleluia, de cura divina, de saúde divina. Aleluia, de laudos passados sendo aniquilados. Aleluia, toda alteração sanguínea, aleluia, sendo normalizada na autoridade do nome de Jesus. Toda pressão alterada sendo normalizada na autoridade do nome de Jesus. Eu ordeno tudo 12/8. Aleluia, toda insônia caindo por terra na autoridade do nome de Jesus. Toda ansiedade caindo por terra na autoridade de Jesus. Do demônio da opressão eu falo com você agora, eu lhe repreendo na autoridade do nome de Jesus. Aleluia, largue a mente e a vida dos meus irmãos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, onde havia depressão vai chegar alegria. Onde havia depressão vai chegar alegria. Onde havia um espírito de depressão, de suicídio, vai vir uma vontade de viver, uma garra para viver, uma força para viver. Aleluia. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo qualquer espírito suicida que esteja inflamando, dardos inflamáveis do diabo, caindo por terra agora. Na autoridade do nome de Jesus, estenda a mão para sua casa, estenda a mão para a casa da sua família e repreenda na autoridade do nome de Jesus esse espírito de suicídio caindo por terra. Aleluia, você tem um valor, você tem um valor. O Espírito Santo, ele mora em você, você tem um valor, você é precioso. Aleluia, Deus confia em você aqui na terra para fazer aquilo, a boa vontade dele. Deus quer você aqui na terra para cumprir o chamado que há na tua vida. Eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Em nosso meio você não tem vez. Aleluia, aleluia. Reaja, meu irmão, com essa palavra. Acredite nessa palavra, viva essa palavra. E aí eu quero finalizar lendo esse texto em Atos 14:8. Quero que você abra lá comigo. Atos 14, versículo 8. Aleluia. Eu repreendo agora todo espírito de suicídio. Está vindo isso no meu coração, irmão. Se você puder repreender também, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Nenhum membro da sua família se matando. Na autoridade do nome de Jesus. Eu libero uma palavra agora, anjo da morte. Saia! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro luz nas trevas. Eu declaro luz nas trevas. Eu declaro vida. Vida, fôlego de vida. Um fôlego de vida. Eu declaro alegria na vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Em Atos 14, versículo 8, fala assim: estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Repita comigo só esse finalzinho: o qual nunca tinha andado. Nessa cruzada de Benihim que eu fui, estava assistindo com Pedro, tem uns 15 dias que a gente assistiu? Uns 15 dias atrás. Se você quiser vir orar com a gente está ficando todo domingo aqui em jejum, orando, e a gente estava assistindo essa cruzada. E aí Pedro não tinha visto, né? Eu presenciei lá e eu lembrei desse milagre. Eu disse, rapaz, tem um milagre que vai acontecer. E uma pessoa que era surda e muda, de nascença. E aí foi destravada lá os ouvidos dela e a boca. E os usa. Você pode pesquisar, bota lá, Benihim, Manaus, 2005. Você vai poder assistir 2 horas lá de cruzada, tem vários cortes. E ele começa a falar no ouvido dela, só que ela nunca tinha escutado, nem nunca tinha falado. E como é que a pessoa vai falar isso? E ele começa, alô, alô. E ela começa a balbuciar, irmão. Porque ela nunca escutou ninguém falar. E é uma senhora, né, uns 40 e poucos anos, mais ou menos, aparentava, uns 30 para 40 anos de idade. E ela começa a ficar extasiada, o olho arregalado, porque ela nunca tinha escutado. E ela começa a balbuciar, falando. E aí eu vejo esse relato aqui no livro de Atos, de um homem que nunca tinha andado, desde o ventre. Carregado, coitadinho, bichinho. Como é que é? Coxo.
leso dos pés. Nunca tinha experimentado nada. Pode passar? Nunca tinha andado. Verso 9. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Ou seja, ele estava lá olhando Paulo. E Paulo estava pregando. E Paulo bateu o olho nele e disse, rapaz, tem fé. Porque ele escutou Paulo pregar. Ele escutou a fama de Paulo. Ele disse, rapaz, o cara está curando. Eu vou ficar aqui, concentrado, olhando. Aleluia. E Paulo pregava o quê? O Cristo ressurreto. Aquele que não teve nenhuma mancha. Aquele que pelas suas pisaduras nós somos sarados e curados. Então, enquanto Paulo pregava aquele sermão de que Cristo ressuscitou dentre os mortos, e ele começa a desejar aquilo. E uma das coisas curiosas, né, voltando para o assunto da cruzada do Benihim, que ele não impõe as mãos, ele fica lá em cima adorando ao Senhor e as curas começam. Como é que uma pessoa surda e muda vai ser curada se ela não escuta? Aleluia, existe o Espírito Santo que toca, que penetra o mais íntimo do seu ser. Áreas que o homem não conseguiu enxergar na sua vida. O Espírito Santo sabe e ele está tocando você essa noite. E Ele está curando você essa noite. Sintomas que você tem sentido, que você já fez exames e não consegue localizar o que é. O Espírito Santo vai te curar essa noite, vai te tocar essa noite. Ele já está curando, Ele já está tocando você essa noite. Você já sentiu algo aí diferente no seu corpo. Aleluia. E eu disse, meu Deus, eu fiquei impactado e maravilhado. E assistindo novamente, impactado e maravilhado. Porque eu só não podia escutar. Benihim estava falando para clamar a Jesus, mas não tinha. E o Espírito Santo tocou ela naquela noite. E ela foi curada e sarada. Eu lembro de uma situação nessa conferência que eu fui de David Robson lá em São Paulo. A nossa reverenda Andréa, você pode conversar com ela depois, ela vai testemunhar sobre isso. Fazendo alguns exames e o pessoal escondendo, né? Lá em casa. O pai estava escondendo para a gente não ficar aperreado nem nada, mas algumas dores que ela estava sentindo no corpo. E nenhum médico conseguia localizar o que era. E aí ela tinha uns sintomas, vinha dores, ela tomava remédio, ia para médico e nenhum médico tinha conseguido localizar. E eu lembro que aquele homem cheio de compaixão, cheio da glória de Deus, e o coração da minha mãe cheio de fé para ser curada, para que Deus operasse e agisse com um milagre ali. Ele começou a impor as mãos sobre todos que estavam no auditório. E eu lembro que quando ele veio, orou pelo pastor Cleone, mas quando chegou na frente dela, que ele começou a se tremer, irmão, ele colocou a mão na cabeça dela. E ele falou, áreas que o homem não conseguiu enxergar. Esses sintomas estão caindo por terra hoje. Na autoridade do Deus. Quem é que sabia, irmão? Nem eu sabia naquela época. Eu desconfiava, irmão, mas quando ele falou aquilo, eu disse, rapaz, estava escondendo de mim aqui. Mas ela foi curada naquele momento ali, irmão. Então existem áreas que a ciência, a medicina não vai conseguir chegar e, meu irmão, fica tranquilo. Porque Deus chega aonde ninguém pode chegar. Ele é o Deus das causas impossíveis. Não existe nada impossível para Deus. E Deus não é filho do homem para que minta nem que se arrependa. Se ele falou, meu irmão, vai se cumprir. Interessante que aquele cara via o pessoal andar, mas ele não andava. E Paulo bateu o olho nele. Sabe o que é isso, irmão? Expectativa de um milagre. Diz, rapaz, eu vou sentar aqui, me bota aqui, me bota aqui. E aí a pessoa posicionou ele lá. Não sei se ele andava com as mãos, não relata aqui na Bíblia, né? Mas ele tá lá sentado e quando Paulo passa o olho nele, rapaz, existe fé nesse cara para ser curado. Sabe o que é isso? É a vontade de andar em cura. Porque ele nunca experimentou andar, irmão. Então, para ele, o normal da vida dele era ser coxo. Você concorda comigo? O normal. Aleluia. Mas qual é o certo de acordo com a palavra de Deus? Que ele ficasse de pé, andando. O normal, pastor, para o mundo é uma coisa. Mas qual é o certo de acordo com a palavra de Deus? Não, pastor, mas o normal desse mundo é uma coisa. Mas olha para o teu irmão e diz assim, a gente está só de passagem. E enquanto você estiver de passagem aqui na terra, você tem que viver os melhores dias da sua vida aqui na terra. Em saúde divina. E aqui fala que este homem, fixando os olhos nele e vendo que tinha fé para ser curado, ele disse em alta voz, levanta-te direito sobre os teus pés. Mas irmão, a fé do cara estava tão gigante, tão grande, e o cara estava tão empolgado naquela noite para ser curado, Zusa, que o cara não andou primeiro não. Primeiro ele o quê? Saltou. Para um cara que nunca andou, meu irmão, saltar, porque é vitória. Eu peço para Vitória com 2 anos e 7 meses. Vamos pular, pai, ela fica.
aprendendo ainda, mas o cara nunca andou. Mas a fé dele era tão exagerada, Hinaldo, era tão gigante. O cara estava tão cheio ali da expectativa, no desejo, na força, acreditando que Deus ia curar ele, que ele primeiro deu um salto, meu irmão. Aleluia! Ele não pensou, rapaz, o que é isso nas minhas pernas aqui? Eu estou sentindo um fogo aqui, eu não sei o que está acontecendo, uma tremedeira, eu não sei o que aconteceu, a Bíblia não relata, mas a Bíblia relata que primeiro ele o quê? Saltou. Se você achar que é erro de versão, troca a versão da sua Bíblia que você vai ver que primeiro foi um salto. Aleluia! Primeiro ele deu um pulo, irmão. Primeiro ele reagiu com a alegria daquilo que foi falado. Olha, levanta daí. Aleluia! Uma indignação, um desejo por ser curado. Uma indignação de não viver mais de acordo com aquela situação, com aquela vontade. Irmão, tem que existir essa raiva dentro de você. Dizer assim, eu não vou passar mais por isso. Eu não vou viver dessa forma. Eu quero experimentar algo diferente da parte de Deus. Jesus, eu tenho fé em você. Eu acredito na sua palavra. Eu vivo na sua palavra. Eu ando sobre a sua palavra. E eu guardo a sua palavra no meu coração. Aleluia. Então, laudos do passado. Não, porque minha avó viveu isso, minha tataravó, minha bisavó, minha mãe. Ei, repreende na autoridade do nome de Jesus. Você não vai passar por isso. Aleluia. Aleluia. Mulheres que estão tentando engravidar. Não, porque foi difícil para minha avó, foi difícil para minha mãe. Ei, teu ventre é fértil. Teu ventre é fértil. Teu ventre é fértil. Eu falo agora, eu limpo ventres agora na autoridade do nome de Jesus. Eu abro a madre de muitas mulheres aqui essa noite que está desejando ter filho. Da autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Em vez de pegar resultados de exame médico e ficar, meu Deus, é porque isso, é porque aquilo. Aleluia, você botar a mão no seu ventre e dizer, não há estéril. Não há estéril no meio do povo de Deus. Não há mulher que aborte no meio do povo de Deus. E meu irmão, por mais que a situação seja contrária, por mais que a multidão fale algo, por mais que o resultado dos médicos mostre algo diferente para você, não abra. Aleluia. O cara nunca andou, o cara pulou. Naquela noite, naquele dia. Pulou. Depois que ele pulou, aí disse, eu consigo pular. Agora eu consigo andar também. Aleluia. Rapaz, pastor, consegui dormir sem remédio. Agora eu vou influenciar outros a dormir sem remédio também. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí daqui a pouco você vai dormir de noite. Aí pastor, nem conseguia dormir de tarde também não. Aí você dorme de noite, aí no domingo você dorme um pouquinho de tarde. Aleluia, porque em paz você deita e logo você pega no sono.